conversar um pouco sobre respeito e obediência por causa do medo da morte ou por medo, enfim. Respeito e obediência são coisas inseparáveis, né? Não tem como separar respeito de obediência. Quem respeita obedece ou trata de forma cortês, educada, etc. Mas respeito eu acredito que é algo que se conquista, que é algo difícil de se ter. Mas geralmente psicopatas e pessoas canalhas, assassinos, ladrões, mentirosos, eles só respeitam a morte. A única coisa que eles respeitam é quando tem uma arma apontada para a cabeça deles e pronta a atirar. Porque o psicopata, o doente mental, o viciado em remédios, o cínico, a pessoa que perdeu totalmente seus sentimentos e não corresponde mais aos estímulos naturais como um ser humano normal, essa pessoa só responde a poucos estímulos. Ou ele está muito triste ou está muito alegre. E essa tristeza, ela não acontece apenas por causa de ver coisas tristes ou coisas belas. Esses sentimentos, às vezes, só ocorrem debaixo de muito medo e muita pressão, porque essa pessoa não tem os sentimentos iguais às pessoas comuns. Essas pessoas só respeitam a morte. Elas só pensam, elas só param para pensar naquilo que elas estão fazendo quando existe um risco real de morte. Caso contrário, elas não fazem nada. Elas não respeitam ninguém. Elas não têm aquela coisa do senso de proporções, sabe? Uma pessoa justa é aquela que pensa: será que o que eu fiz foi desonesto? Foi covarde? Porque atacar pessoas inferiores, pessoas que não podem se defender, é covardia. Usar o poder de forma desproporcional é ser covarde. Covarde, covarde. Porque diante de pessoas com mais poder, muitas pessoas não fazem nada. E não tem outra palavra para descrever esse tipo de pessoas a não ser pessoas covardes. Covardes, pessoas que não merecem o poder que têm, não merecem a posição que está. Pode ter diplomas, pode ter amigos, mas são pessoas que não valem nada. São lixo, são cachorros mortos, são vômitos, são vermes. São gente da pior espécie. Da pior espécie. Pessoas que só elogiam se for ganhar algo. Só fazem coisas boas, só fazem justiça se for ganhar algo em troca. Não fazem nada. Nada, nada, nada. Que não seja milimetricamente, minimamente calculado para ver se ganha alguma coisa em troca. E quando faz o suficiente, o mínimo, ele já se sente muito orgulhoso. Ou às vezes fica comprando crédito como se fosse aquelas antigas ligações de telefone onde a pessoa ia para um orelhão, comprava o crédito, colocava o cartão no orelhão e o que elas faziam? Ligavam. E quando precisava fazer mais ligação, comprava mais crédito. Então tem pessoas que usam as suas boas ações como crédito para fazer maldade. Olha, eu já fiz muita coisa boa, agora eu posso errar um pouquinho. Eu já fiz muita coisa boa, agora eu posso prejudicar outras pessoas. Não, olha o tanto de coisas boas que eu fiz, agora eu tenho um pouquinho de crédito para matar alguns, prejudicar outros, perseguir os mais fracos. O interessante é que a balança de Deus sempre pesa. Sempre em algum momento Deus fala, chega. Deus fala assim, você vai morrer. Toda a sua família vai morrer. Você vai viver como vagabundo e errante pela terra igual Caim, fugindo de país em país, de lugar em lugar, de cidade em cidade. Você nunca vai encontrar um lugar seguro. Você vai passar o resto da sua vida fugindo, fugindo e nunca vai ter paz. Chega um momento que Deus olha para esses psicopatas como Hitler, como muitos que na história da humanidade não tiveram nenhum senso de proporção. Olharam para o mais fraco e pisaram na cabeça dele. Olharam para o menor
e não temeram a Deus, e fizeram injustiças, e ficaram rindo, como se não existisse um Deus no céu que olhasse todas as coisas e que não escolhesse um tempo para matar o ímpio, destruir os tiranos e tirar do poder aqueles que não são dignos do poder. Mas nesse vídeo eu gostaria de trazer uma reflexão não sobre os tiranos, não sobre os poderosos, mas sobre os fracos. Porque é fácil tacar pedra em quem tem poder. Esses daí, para Deus, eles não são importantes. A minha palavra é para os cristãos, é para a igreja de Deus, que é o que importa nessa terra. Porque para Deus, o que se espera do ímpio é só lixo mesmo. Não se espera nada de gente morta. Gente morta não pode produzir nada de bom. E para que esperar coisas boas dessas pessoas? Não tem nada para esperar de bom mesmo. Não tem nada para esperar de bom delas. Olha que interessante. Se você respeita alguém e obedece a alguém apenas por medo, esse respeito não é grande coisa. Digamos que um grande rei muito importante quer testar os seus súditos para ver qual deles realmente o ama. Ele chama vários sábios, várias pessoas na sua frente que ele quer testar. Esse rei faz um teste. Esse rei começa a contar uma notícia falsa. Ele começa a contar de forma bem teatral que ele está triste, que ele não tem mais todo o ouro que ele dizia falando que tinha, que seu exército está com muitos problemas, que provavelmente o seu reino será invadido e ele vai perder o poder. E naquele momento ele começa a observar quem vai ficar do seu lado e quem vai abandoná-lo. Ele começa a perceber que várias pessoas que viviam com grande respeito, com grande temor, grandes elogios, era tudo canalha, era tudo lixo. Então, um a um, na presença do rei, muitos começam dizendo: ó rei, eu estava pensando mesmo em mudar para outro reino, eu tinha que fazer negócios em outro país e provavelmente eu vou ficar fora nos próximos dias. Aí o outro fala assim: eu tenho um parente lá no sul da África e eu preciso visitá-lo nos próximos dias e infelizmente eu tenho que me retirar. E já começa todos indo embora, todos canalhas que não valem nada, sumindo, desaparecendo por causa do risco da morte, porque o rei demonstrou fraqueza e disse que não tem tanto dinheiro quanto tinha, não tem força quanto tinha, e um a um vai abandonando um ao outro por causa de um momento de fraqueza e fragilidade. Que interessante, não? Como uma mentira, como uma informação do rei desmascarou todos aqueles que estavam na presença do rei, que eram falsos. Mais alguns, um ou dois, disse: meu rei, se esse é um momento difícil, eu vou ficar do seu lado, e mesmo que eu tenha que lutar até a morte, eu vou ficar aqui lutando. Aí o rei, só no seu pensamento, pensou: olha, esse aí não é um traidor. Aí o outro se levanta e fala: meu rei, se essa situação está difícil, eu vendo as minhas propriedades, eu vendo tudo que eu tenho e tento de alguma forma melhorar pelo menos a segurança do rei, para que o rei seja protegido. Eu vou vender minhas propriedades para ajudar o rei nesse momento de crise, etc. Então o rei, só no pensamento, encontrei mais um súdito leal. Um súdito leal. Então você percebe que o verdadeiro respeito, ou o respeito que as pessoas deveriam valorizar, o elogio que as pessoas deveriam valorizar, é aquele que vem das pessoas que não estão vivendo a sua vida por causa do salário que recebe, por causa da posição que ocupa, mas porque entende algo mais honrado, mais valoroso que todas essas coisas pequeninas, comezinhas, no final das contas, insignificantes. Então a próxima vez que você vê alguém honrando outra pessoa, elogiando, falando bem, pensa só isso. Esse elogio é verdadeiro ou não vale nada? Porque elogios de indireta, fala de político, não vale nada. Pode mudar da noite para o dia. É a honra que o homem dá e pode ser tirada com uma canetada.
com uma decisão, com um podre que você encontra da vida de alguém, com um fato escandaloso, acaba com a vida de toda a pessoa. Não sobra nada. A pessoa perde todo o seu dinheiro, perde toda a sua honra, e o resto da vida, publicamente, a pessoa é destruída, 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 até não sobrar nada. Porque a glória humana é assim. A honra política, a honra dos homens, o elogio dos homens, a bajulação dos homens, é assim. E se importar com isso é ser profundamente tolo. Se preocupar com quantas visualizações você tem na internet. 1, 2, 10, 100 ou 1 bilhão. É a coisa mais estúpida que alguém pode ter nessa terra. Porque isso não é poder real. Isso não é honra real. Isso não é filosofia profunda. Isso não é conhecimento. Isso não é nada. E a história há de mostrar quem são os verdadeiros homens, inteligentes, honrados, fiéis, leais, com alguma fibra, com alguma coragem, com alguma sabedoria, com alguma relevância, com alguma importância nesse mundo. E não gente que no tempo de Deus vão ter não somente a sua falsa honra, a sua falsa reputação destruída para sempre. E nada vai sobrar dos elogios, das honras, das medalhas, dos diplomas. Tudo será destruído em apenas uma semana. Então não busque essas coisas. Quando Jesus ensina na sua palavra sobre construir a sua vida sobre a areia e sobre a rocha, ele está me ensinando que existe uma vida que é diferente. É uma vida que depois da morte ela fica de pé. Depois da tempestade ela fica de pé. E é uma filosofia profunda. Quantas pessoas se aproximam de juízes, de reis, de poderosos, ou até de homens com armas, de homens que podem tirar a sua vida, e tremem. E parece respeito, parece amizade, parece algo real, mas não é nada. Não é nada, não é amor, não é respeito. É só medo. Medo de morrer, medo de ser preso, medo de ser desmascarado. E o verdadeiro cristão não deveria se importar com isso. Porque isso não vale nada. Busque se aproximar de pessoas que quando decidem algo, não decidem porque tem medo de morrer, porque tem medo de ser preso, porque tem medo de ser esfaqueado, porque tem medo de ser queimado, porque tem medo de levar um tiro na cabeça, porque tem medo de ser espancado até a morte. Não seja amigo de pessoas fracas. Pessoas fracas no primeiro sequestro, na primeira tortura, no primeiro espancamento, falam até o que não sabem e mentem até sobre aquilo que não sabem e não viram, só para não morrer, só para não sentir dor, só para não ser preso. Fuja de gente fraca, fuja de gente mentirosa, fuja de gente cínica. Gente que está atirando todo momento para todos os lados, elogiando e bajulando, isso não é nada. Fuja dos elogios, cristão. Fuja do respeito que não é pautado no Deus eterno. Fuja do respeito, da bajulação, dos elogios, que não sustentam nem uma tortura, nem uma prisão, nem nada. Fuja de pessoas que vendem a alma, vendem a mãe, vendem qualquer pessoa para não morrer, para não perder poder, para não perder dinheiro. Fuja de pessoas que quando você mais precisar, não vão se sacrificar por você. Pense nisso. Isso é respeito real ou só medo? Medo. Medo.